Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa, o jornal com o resumo das principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques da edição de hoje? Primeira Conferência Municipal dos Direitos da Comunidade LGBTQIAP+, discute políticas públicas inclusivas. Prefeitura de São José registra 10 autuações de descarte irregular de resíduos no primeiro trimestre deste ano. Trabalho escravo. Em 2024, o Ministério Público do Trabalho recebeu 22 denúncias de pessoas em condições análogas à escravidão em São José dos Campos. Páscoa. Feriado cristão aumenta a venda de ovos de Páscoa e anima comerciantes da cidade. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com um balanço da sessão realizada na última terça-feira. Os vereadores debateram temas de interesse público e votaram projetos de lei. Entre os documentos apreciados durante a 19ª sessão do ano estão requerimentos e indicações com pedidos diversos. A maior parte das indicações sugeria a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como reparos em calçadas, troca de lâmpadas, instalação de lombofaixas, capina e limpeza de galerias. Já quanto aos requerimentos, estavam solicitações de informações em setores como saúde, assistência social, cultura e defesa da mulher. Em alguns momentos, os vereadores também cobravam rondas policiais em bairros da cidade e a agilidade para a marcação de consultas, exames e cirurgias médicas. Já durante o pinga-fogo, período em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, os principais temas em debate foram saúde, direitos das crianças e adolescentes, assistência social e fiscalização. O primeiro orador foi o vereador Carlos Abranches. O parlamentar lamentou a rejeição em plenário de um requerimento que questionava a prefeitura sobre a atualização no valor do Vale Alimentação dos servidores municipais. Segundo Abranches, esse assunto deveria ser pauta do Executivo, uma vez que o atual valor do vale não seria suficiente para custear a alimentação mensal. Outro parlamentar a usar a tribuna, o vereador Lino Bispo, apresentou um vídeo com o relato da mãe de uma criança que teria sofrido abuso por um colega da escola. Segundo o depoimento, a mãe ainda estaria aguardando uma posição do poder público sobre o caso. Lino Bispo cobrou uma atitude das autoridades e da prefeitura. No tema da proteção das crianças, o vereador Cláudio Apolinário defendeu o trabalho do Conselho Tutelar de São José dos Campos. O parlamentar comentou sobre uma visita que fez ao órgão e apresentou uma cartilha criada pela Rede de Acolhimento às Crianças que demonstra quais procedimentos seguir em casos de violência, abusos ou situações de emergência nas escolas. Já o vereador Tomás Henrique fez críticas a uma palestra realizada pela Fundação Cultural, que teria conteúdo pautado em ideologias consideradas por ele de esquerda. De acordo com o vereador, o dinheiro público não deveria ser usado para atos de militância. Tomás também abordou casos de abusos de crianças em escolas da cidade e cobrou medidas efetivas. Quem também fez uso da tribuna foi o vereador Rogério da Acazem. Ele relatou a insatisfação de moradores do distrito de Eugênio de Melo em relação ao serviço de fornecimento de água e reparos realizados pela Sabesp. Em fotos, o parlamentar mostrou diversos pontos de vazamento de água e obras não finalizadas pela concessionária. Rogério da Acazem reivindicou melhorias nos serviços. No tema da saúde, a vereadora Amélia citou a destinação de verbas federais para a construção da nova maternidade de São José dos Campos. Segundo Amélia, a maternidade é um avanço para a cidade, mas fruto de uma luta antiga da parlamentar, que mobilizou diversas frentes em prol da construção de Hospital da Mulher no município. E o esporte foi o assunto abordado pelo vereador Marcão da Academia. O parlamentar
parabenizou a conquista e a participação de atletas joseenses em campeonatos regionais e nacionais de diversas modalidades, como vôlei, boxe e natação. A sessão contou ainda com a criação de 2 novas frentes parlamentares: a Frente em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down e a Frente em Defesa dos Direitos das Pessoas com Epilepsia. A formação dos grupos ainda deve ser votada em uma nova sessão de Câmara. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E com o objetivo de discutir políticas públicas inclusivas, São José dos Campos realizou a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Comunidade LGBTQIAP+. Vamos ver como foi o evento? Auditório cheio, de pessoas e de diversidade. Essa reunião na sede da OAB de São José dos Campos tinha como propósito discutir ideias para garantir os direitos da comunidade LGBTQIA+. A primeira Conferência Municipal de São José dos Campos do Direito das Pessoas LGBTQIA+, reuniu autoridades, representantes da comunidade e a sociedade civil que debateram sobre políticas públicas mais justas e inclusivas. É um marco histórico e, sendo um marco histórico, a OAB não poderia ficar de fora, né? Nós fizemos parceria com a sociedade civil, representada pelo Fórum Municipal LGBTQIAPN+, para que esse evento acontecesse, para que toda a sociedade de São José dos Campos viesse, colocasse a sua voz em prol dos direitos da pessoa LGBTQIAPN+, aqui da nossa cidade. Além da OAB de São José, o Fórum Municipal LGBTQIA+, também foi um dos realizadores do evento. O membro da executiva destacou o importante papel da conferência na defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e na promoção do diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada. A conferência é um espaço democrático, participativo, onde todo e toda cidadão que quiser participar pode estar conosco. Nós vamos debater propostas para a comunidade LGBTQIAPN+. E essas propostas serão discutidas em 4 subgrupos e depois comporão um relatório final da conferência que a gente vai poder dizer para os 3 poderes da cidade, do estado, do nacional, o que queremos para a população LGBT aqui em São José. Dentro do tema central Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, os participantes discutiram e elaboraram um documento com propostas em prol da comunidade, que será apresentado aos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós ouviremos a sociedade civil, todas as organizações, entidades, todo o público presente, com as propostas a serem apresentadas futuramente para o poder público municipal. De todo esse debate sairá um documento oficial, um relatório, e nesse relatório constarão todas as propostas apresentadas, todo o clamor social em prol da garantia de direitos e de cidadania para as pessoas LGBTQIAPN+ de São José. E trazer visibilidade para as causas das pessoas LGBTQIA+, é um dos objetivos da conferência. Primeira, visibilidade, né? Quando o poder público não chama a conferência, eles nos deixam invisíveis. Mas nós chamamos e estamos sendo visíveis. Foram 170 pessoas inscritas para a conferência, que para nós é um marco histórico. Então, já é o grande resultado a gente se tornar visível, inclusive na TV Câmara, que nós estamos passando e colocando nas nossas pautas. Acho que é a primeira grande vitória da conferência. Para os idealizadores da conferência, garantir direitos e cidadania para a comunidade é urgente. A presidente da Comissão de Diversidade destacou que ainda há diversos direitos básicos que precisam ser respeitados e até conquistados, como saúde, educação, trabalho, mas principalmente o direito de poder ser quem é. Direito à vida, direito a nome, direito à existência, a não sofrer nenhum tipo de violência por ser quem se é. São desses direitos que nós estamos falando hoje. Agora vamos mudar de assunto e falar de educação. O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
divulgou o cronograma com as datas do vestibular este ano. A prova acontece em 2 fases. A primeira etapa será no dia 5 de outubro e a segunda nos dias 28 e 31 de outubro. O período de inscrição vai de 2 de junho a 11 de julho. Quem sonha em estudar em uma das instituições mais renomadas do país precisa se esforçar. E para muita gente, a preparação já começou. O que eles aprendem aqui os coloca mais próximos de realizar um sonho. Para passar no vestibular do ITA, um dos mais difíceis do país, é preciso ter foco e dedicação. E as aulas dessa turma são voltadas para esse desafio. O ITA tem como marca registrada pegar pesado nas exatas. Então a matemática dá trabalho, a química dá trabalho, mas a gente diria que a física dá um pouquinho mais de trabalho que as outras, né? As questões são muito sofisticadas, altamente originais, e isso chama a atenção dos alunos e dos professores também. Além de física, química e matemática lembradas pelo Robson, eles precisam estudar para outras 2 matérias, português e inglês. Também é necessário se preparar para algumas particularidades da prova. O ITA ele cobra algumas matérias que são vistas no ensino médio, mas ele cobra num nível de profundidade muito maior. E, além disso, ele também cobra matérias que não costumam ser vistas no ensino médio. Então, já tem a complexidade do assunto e o aluno, muitas vezes, tem que correr atrás para estudar aquilo pela primeira vez. O ITA é referência nas áreas de ciência e tecnologia. Entre os cursos de graduação oferecidos estão os de engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica e engenharia da computação. Neste ano, as inscrições para o vestibular começam no dia 2 de junho e vão até 11 de julho. A gente tem visto aí na mídia, na internet, né, um decréscimo depois da pandemia no interesse, né, nas universidades, inclusive até na área de tecnologia. Aí a gente, né, nós tivemos um aumento de 400 candidatos do retrasado para o passado, né, indo na contramão, e foram 9.800 candidatos aproximadamente no ano passado. E assim, a gente espera que aumente ainda mais, né? Mas eu acredito que se eu tivesse que chutar um número, seria em torno de 9.000 inscritos. A prova da primeira fase está marcada para o dia 5 de outubro. Na segunda etapa, as provas serão divididas em 2 dias, 28 e 31 de outubro. Até lá, ainda há muito tempo para estudar. O grau de dificuldade do vestibular do ITA é muito alto, por isso é normal não passar na primeira tentativa. Na verdade, grande parte das pessoas tentam uma segunda, terceira, quarta vez. Além do conhecimento, o planejamento também é indispensável para um bom desempenho na prova. Nessa hora, quem já passou por esse desafio pode ajudar. A Marina fez a prova 5 vezes e, na medida que passou a conhecer melhor o processo, também conseguiu otimizar os estudos. No meu primeiro ano eu estudei muito e aí nos outros anos eu fui diminuindo um pouco o ritmo, porque eu fui repetindo os conteúdos, aquelas coisas que eu já tinha visto, entendi o que era que eu tinha mais dificuldade e o que era que eu já tinha um pouco mais de segurança. E aí eu acho que nos 2 últimos anos foi um ritmo bem ok, assim. Eu não estudei nem de menos, nem de mais. Eu tive tempo de lazer, mas eu também tive muito tempo para pegar as minhas dificuldades e conseguir superar na hora da prova, né? O Matheus está no 3º ano de engenharia mecânica e também foi aprovado na 5ª tentativa. As primeiras vezes foram importantes para nivelar o conhecimento em todas as matérias. Focava em ver o que eu tinha errado, corrigia meus erros e continuar seguindo, sempre melhorando do que eu errei. Então, o meu foco era muito de tentar deixar as matérias, se eu entrei num nível muito básico, tentar evoluir todas para um nível intermediário, todas para um nível bom, não tentar despontar em nenhuma porque eu preciso passar esse ano, essa é a matéria que vai fazer subir minha média. O tempo também colabora para o refinamento do aprendizado. Para quem viveu esse processo, a dica é encontrar o próprio método de estudos para se sentir mais preparado e confiante. Eu estudava das 8 ao meio-dia ali, e era muito de, segunda-feira eu botava metas, não de vou estudar tal matéria, mas eu preciso terminar isso. Aí eu terminava isso segunda. Aí terça eu preciso, fazer uma redação e fazer essas questões. Aí eu fazia isso. Eu colocava, acho que, metas mais palpáveis, mais curtas, que isso meio que eliminava a ansiedade de, eu tenho que estudar um conteúdo todo. É muito mais difícil você conseguir conceber isso do que conceber, preciso fazer uma lista. Então, eu acho que isso foi me ajudando e acabou que nos meus últimos anos eu acabei estudando bem menos e tendo um rendimento bem maior. E tem mais oportunidade para quem quer estudar de forma gratuita em São José. O CEPAS
está com 400 vagas abertas para 7 cursos técnicos de diferentes áreas. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de maio. A Fabielle e o Janderson compartilham o mesmo desejo, se qualificar profissionalmente. Os dois são alunos do CEPAS, em São José dos Campos, e sempre tiveram o objetivo de buscar uma vida melhor a partir dos estudos. Estão no caminho certo, foram aprovados no vestibulinho do CEPAS. Eu gosto porque aqui no CEPAS a gente tem muita aula prática, né? Então a gente não fica só tendo teoria, né? Aquela coisa de ficar só estudando. A gente realmente pega, vai lá e faz. A gente faz bastante titulação com o professor Edgar. Como eu falei, é uma coisa que a gente faz o curso inteiro, que geralmente o povo só vai aprender lá na faculdade. São aulas bem explicativas, aulas teóricas, a qual nós temos bastante em questão de aprendizagem, de facilidade em aprender, em entender o que os professores explicam, é muito bom. Com o curso técnico, a Fabielle já conquistou um estágio na área de Química. Enquanto isso, o Janderson segue na expectativa de conseguir uma oportunidade. Busca um estágio ou um trabalho na área de Mecânica. Graças às aulas, à explicação dos professores, eu estou muito empolgado e muito confiante em conseguir estágios ou empregos, né, nessa área. Assim como a Fabielle e o Janderson, que estão em busca de qualificação profissional, outras pessoas também podem dar esse primeiro passo. O CEPAS está com inscrições abertas para o vestibulinho. São cursos técnicos gratuitos em diversas áreas. São 400 vagas que se dividem nos cursos de administração, enfermagem, química, mecânica, eletrônica, edificações e hospedagem. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site cepas.com.br até o dia 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 19. Os candidatos que não tiverem condições financeiras para pagar podem solicitar isenção até o dia 12 de maio, de forma presencial, na sede do CEPAS. Podem se inscrever candidatos que moram em São José dos Campos há pelo menos 2 anos. A aprovação do vestibulinho exige conhecimentos de nível de ensino médio. É importante se preparar para garantir a aprovação. Podem buscar pelo edital, né, os assuntos que vão cair na prova, né, os assuntos, e estudar o material do nível médio, português, matemática. E os pesos têm diferença com relação ao curso que o aluno escolhe. Então, matemática às vezes tem um peso maior dependendo da área que ele escolhe. O resultado final sai no dia 16 de junho. As aulas devem começar no dia 24 de julho. São vagas para as turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. No momento da inscrição, ele vai escolher o curso e o período que ele deseja estudar, né? Então, ele já presta o vestibulinho com essa direção. Os nossos cursos eles são semestrais, né? Tem curso que tem duração de 1 ano, tem curso que tem duração de 1 ano e meio ou 2. Para a coordenadora pedagógica, os cursos técnicos são de extrema importância para o currículo dos jovens. Um diferencial para a entrada no mercado de trabalho. Nosso aluno ele sai daqui muito qualificado, né? Nós temos aulas práticas, aulas teóricas, então o aluno realmente sai sabendo fazer. Então, com certeza, o nosso aluno vai ter muita vantagem no mercado de trabalho, que é esse profissional que ele está buscando. Vamos para a nossa primeira pausa. Depois do intervalo, te conto sobre a influência indígena na nossa região. Volto já! Voltamos com Semana Legislativa. E o descarte irregular de resíduos foi tema na Câmara Municipal. Vereadores têm recebido denúncias sobre a prática ilegal que pode gerar problemas de saúde pública. Somente no primeiro trimestre deste ano, a Prefeitura registrou 10 autuações em flagrante na cidade. Esses moradores de São José separaram à tarde para descartar, no lugar correto, materiais que não utilizam mais. Diferente deles, uma pequena parcela da população não segue esse exemplo de cidadania. No primeiro trimestre de 2025, a Prefeitura registrou 10 autuações em flagrante de descarte irregular de resíduos. As regiões leste e norte foram as mais prejudicadas pela atitude. Ao longo desse ano, né, os primeiros meses desse ano, nós identificamos que na região leste e também na região norte foram os locais onde houve mais ações fiscais em razão desse descarte irregular. Então nós fazemos um mapeamento da cidade como um todo, mas já verificamos que algumas regiões estão sendo mais usadas para esse descarte regular. Por conta do registro dessas ocorrências, a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos
foi reforçada na cidade. O trabalho conta com o apoio das câmaras do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, e os responsáveis são identificados e multados. Os valores podem chegar a R$ 25 mil por infração. Não compensa se arriscar tomar uma multa dessa, né? Então tem locais apropriados para a população descartar. Esse ano essa totalidade das 10 multas já chegaram a quase R$ 300 mil somando, então um valor bem alto de multas aplicadas. E nós lembramos à população que a fiscalização, a prefeitura tem utilizado também as câmeras do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência aqui de São José. São quase 1.200 câmeras atualmente, elas estão sendo usadas em suporte, auxílio às equipes de fiscalização. Esse problema ganhou repercussão na Câmara Municipal. O vereador Renato Santiago debateu o assunto em plenário após receber denúncias de moradores que relataram um descarte de lixo em local incorreto. O parlamentar cobrou providências do poder público. É um problema, primeiro, de educação também das pessoas, né? Não podemos colocar toda a culpa no poder público, lógico. A gente precisa de uma coleta eficiente, de uma coleta seletiva também eficiente, mas também a gente precisa educar, conscientizar as pessoas do local correto do descarte. O que a gente tem visto é que as pessoas têm deixado sofás, televisões, né, uma série de aparelhos eletrônicos, uma série de coisas nas ruas, nas calçadas, e isso, muitas das vezes, ele vai para a boca de lobo, cai dentro da galeria de água pluvial, entope, e isso traz um transtorno. E a colaboração da população é mesmo essencial. Das 10 autuações aplicadas neste ano, 4 foram fruto de denúncias. O munícipe que presenciar a ação irregular pode ligar no telefone 153. Essa denúncia pode ser feita anônima, inclusive, então nós contamos também com o apoio da população em denunciar, exercer o direito de cidadania. Para o vereador Renato Santiago, a prática ilegal é um problema de educação. Ele reforça a importância de campanhas de conscientização em escolas e espaços públicos, com orientações sobre os locais para o descarte correto do lixo. Trabalhar isso nas crianças, isso nós teremos, logicamente, jovens e adultos mais conscientes, e dentro dos próprios públicos, nas UBSs, no próprio Paço Municipal, nas escolas, trabalhando com os pais, as campanhas de educação, seja através de panfletos, de vídeos. Em São José, há 15 postos de entrega voluntária de resíduos, os PEVs, espalhados por todas as regiões da cidade. O serviço é gratuito e a população pode trazer os materiais permitidos nesses locais, como restos de obras, móveis e equipamentos eletrônicos. Todo o material é reciclado. Então esses PEVs funcionam de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, e domingos e feriados também funcionam das 8 ao meio-dia, ou seja, tem o recurso, né, estrutura pública gratuita para a população trazer. E não tem desculpa. Na cidade tem PEV que funciona até às 10 horas da noite. O PEV do Campo dos Alemães, na zona sul da cidade, recebe a maior demanda de materiais e o pedido foi feito pelos próprios moradores da região. Descartar os resíduos no local correto é um exemplo de cidadania e cuidado com a nossa cidade. E diferentes pontos da cidade agora contam com placas que indicam a travessia de animais. A sinalização foi instalada em locais do município, onde é comum a passagem de espécies silvestres, como cachorro do mato, tatus e lobo-guará. Não são só os seres humanos que vivem na área urbana. Muitos animais procuram abrigo nas ruas ou as utilizam para se locomover de um lugar para o outro. Em São José, casos de animais atravessando a pista ainda são comuns. Os mais comuns são os gambás, né? São animais lentos, são animais que costumam revirar nosso lixo. Então, nas áreas urbanas, os gambás estão bem presentes, né? Os cachorros do mato também, lobo-guará é um animal que vem aparecendo bastante, inclusive nos bairros, ultimamente vem aparecendo. Nas áreas rurais, a preguiça também vem aparecendo bastante. Novas construções, o clima e o período de reprodução podem ser justificativas para o aparecimento dos bichos nos perímetros urbanos. A gente tem uma expansão urbana muito grande, a gente concreta, né? A gente precisa disso para a gente morar, então
Porém, muitas vezes a gente não tem um planejamento, né? A gente simplesmente faz de acordo com a nossa necessidade, só que precisa ser uma coisa pensada para as duas partes, né? Tanto para o ser humano como para os animais também. Com essas aparições, infelizmente, são comuns os casos de atropelamento desses animais. E para reduzir esses acontecimentos, foram colocadas placas de aviso em pontos estratégicos que esses bichos mais costumam aparecer na cidade. Na primeira leva, foram 55 placas instaladas, a maior parte no Urbanova e na Via Oeste, por serem locais próximos à mata. Nós instalamos agora cerca de 55 placas, a ideia é 150 placas nos próximos períodos, né, que corresponde aí à região leste, que é a ocorrência do Calitrix aurita, e exatamente também ali na região sul, no Parque do Cerrado, que provavelmente existam animais naquela região. Quando se fala em animais na pista, talvez esta placa aqui venha à sua cabeça. Só que este é um símbolo universal. E uma das estratégias que a prefeitura tomou para tentar diminuir os casos de atropelamento foi colocar as silhuetas dos animais que podem ser encontrados aqui em São José nas placas. Esta daqui, por exemplo, tem o formato de uma capivara. Mas outras espalhadas pela cidade mostram também o lobo-guará, o cachorro do mato e outros animais que podem ser vistos pelas ruas de São José dos Campos. Nós achamos por bem instalar essas placas indicativas, onde tem um símbolo de um animal silvestre, para que o motorista, ao passar nesses locais, passe com mais cuidado, né, passe mais devagar e preste mais atenção, né, para que não ocorra o atropelamento desses animais e nos ajude na conservação desses animais que estão aqui na nossa região urbana. Então, a orientação que fica é de sempre prestar atenção, principalmente quando avistar uma placa como essa. Não se deve buzinar nem acender os faróis. Apenas reduzir a velocidade, acionar o pisca-alerta e esperar que a travessia do animalzinho seja concluída. É possível também informar através do telefone 3947-8727, né? Ou via e-mail, ou via 156. Se notar a presença desses animais em algum ponto da cidade, pode notificar, que a gente passa também a investigar, ver se é um ponto novo, se não é conhecido, para compor esse mapa da biodiversidade. Para a Câmara, a instalação das placas é uma política de proteção aos animais e também de segurança para os motoristas. O Legislativo espera que a sinalização ainda ajude na consciência de quem dirige pelas vias. O que essa proposta que está sendo feita agora traz é exatamente atualizar a figura do alce, que não tem nem direito no Brasil, colocar um cachorro, colocar um bicho local, né, que geralmente transita ali naquelas vias onde essas placas estão sendo colocadas. Então eu sinto que é uma atualização que está sendo feita. E isso, de que maneira que é visto pela Câmara? A gente acompanha para ver, porque essa é uma ação do Executivo. Segundo o vereador Carlos Abranches, é papel do Legislativo apoiar propostas que atuam na defesa da causa animal. Nossa função é essa, fiscalizar. Foram vários pontos, vias que realmente a coisa acontece. Eu passei recentemente na Via Oeste, tem lá uma placa dessa apontando para o trânsito de animais, tudo. As pessoas têm que ficar atentas. E hoje, 19 de abril, celebramos o Dia dos Indígenas. E muito da nossa identidade regional tem relação direta com os povos originários. O sítio arqueológico Mariana I é um marco para a cidade. O material encontrado no local ainda é fonte de diversas pesquisas. O registro de um assentamento indígena, onde hoje é a região leste de São José, é um recorte do período pré-colonial por aqui. Descoberto em 2021, esse arqueólogo explica que o local guardava fragmentos cerâmicos de objetos à base de argila. Para entender o sítio arqueológico Mariana, eu tenho que primeiro entender que um sítio não está flutuando no espaço, ele está dentro de um espaço geográfico e temporal. Então, ele está assentado de uma certa maneira e procurou determinadas características naturais para que ocupassem esse território. O Rio Paraíba, ele foi e é artéria vital para a sobrevivência dos assentos humanos. Os sítios arqueológicos são locais em que são identificadas evidências humanas do passado.
Por enquanto, no sítio de São José não há uma data precisa do período do material encontrado. O que se sabe é que grupos indígenas ocuparam a região e podem ter habitado o local há mais de 400 anos. Mostra que a região era densamente povoada antes da chegada do colonizador europeu. Posso ter uma crítica suave, mas os livros de história precisam ser atualizados e revistos. Por quê? Se começa a contar a história do Vale do Paraíba como se aqui não tivesse ninguém. Quando eles chegaram, já tinham milhares de pessoas aqui vivendo há milhares de anos. Em 19 de abril é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, uma data importante tanto do ponto de vista histórico e cultural quanto educacional. A partir desse dia, é possível trabalhar o reconhecimento e a valorização dos povos originários. Por aqui, as pesquisas realizadas até hoje mostram que os indígenas presentes no passado eram da família linguística Tupi-Guarani. Para ser considerado Tupi-Guarani, ele tem determinadas características. Ele tem a cerâmica pintada, né? Bem decorada. Tem tembetás, que são uma espécie de piercing, que a gente brinca, o piercing pré-histórico, né? A gente tem um muito bonito encontrado aqui em Jacareí, que é de quartzo verde. Os desenhos, eles são feitos em preto, branco e vermelho, né? O branco da tabatinga, o vermelho do urucum e o preto do genipapo. O Promemória também guarda uma série de registros sobre a presença de indígenas na região em outras épocas. Esses documentos mostram que eles continuaram por aqui após a elevação de aldeia para a Vila de São José do Paraíba, ainda no século XVIII. Esse historiador explica que momentos importantes de São José foram marcados por conflitos com os indígenas. Aqui no Vale do Paraíba começa a ter os conflitos, né? Porque os bandeirantes vinham para cá, os portugueses vinham para cá para escravizar, para explorar as mulheres, enfim, aí os índios vão tentar, né? Os indígenas vão tentar se contrapor a essa agressão e aí, em certa ocasião, vai ter um massacre na divisa com Jacareí, vai ser dizimados os tupinambás e aí em seguida vai vir os jesuítas para cá para montar aqui uma fazenda, e depois posteriormente se tornou uma aldeia indígena. Então São José começa dessa forma, né? A cidade como a gente entende hoje começou com um massacre. Mesmo após séculos de transformações sociais, econômicas e urbanas, a região ainda preserva marcas significativas nos costumes, nomes e até mesmo práticas culturais. Os indígenas, eles que deram os nomes para os nossos rios aqui de São José, Rio Paraíba, Rio Buquira, Jaguari, Puti, são nomes indígenas. Então a nossa cultura tem tudo a ver com os indígenas, a mandioca, né? Então a alimentação básica daquele período ainda permanece entre nós. A gente toma banho todo dia, isso já é um hábito indígena, né? Que a gente tem. Você olhando para as narrativas de origem desses povos, as lendas mesmo que eu citei, da cobra grande que existe em Jacareí, que existe em Caçapava, que vão indicando para a gente um possível assentamento humano naquela região. Aqui no bairro dos Freitas, em São José, tem uma memória sobre feitios de panelas em cerâmica ali. O apoio do poder público no resgate histórico do município é visto como fundamental. Para a vereadora Amélia Naomi, por meio de iniciativas como o próprio Promemória, o Poder Legislativo trabalha ativamente na preservação e divulgação da história da cidade. Primeiro, resgatar toda a história, relembrar e preservar, né? O mais importante é apoiar todas as lutas que eles estão desenvolvendo. O primeiro momento é discutir a data, da importância deles no mundo, a história. E, por isso, acho que o nosso papel aqui na Câmara é fazer esse resgate histórico sempre. Ainda de acordo com a vereadora, o fortalecimento das discussões sobre o assunto é essencial para garantir que a história seja transmitida para futuras gerações. Eu acho que o mais importante é a Câmara, além de fazer a discussão pela TV Câmara, abrir os debates, fortalecer nas escolas municipais a importância dessa data, divulgando e resgatando tudo isso. Mudando de assunto, agora falamos de uma realidade absurda que deveria ter sido superada, mas infelizmente ainda acontece. O trabalho escravo. Em 2024, o Ministério Público do Trabalho
recebeu 22 denúncias de pessoas que estariam sendo submetidas a condições análogas à escravidão em São José dos Campos. Somente nos primeiros 3 meses deste ano, o órgão já recebeu 4 denúncias. A gente vai entender quais as características do trabalho escravo contemporâneo na reportagem. Essas eram as condições de trabalho dos 2 últimos resgatados por trabalho análogo à escravidão em São José dos Campos. O episódio aconteceu em uma borracharia no ano de 2023. Nós tínhamos 2 trabalhadores, né, dormindo num lugar absolutamente inadequado, né? Eles dormiam, um dormia na laje, para você ter uma ideia, né? Sujeito a frio e chuva, né? O lugar era aberto, então quando entrava ali chuva, vento, o que fosse ali, o trabalhador ele até pegava um plástico para se cobrir, né? E eles, nesse caso, por exemplo, a gente enquadrou em condições degradantes de trabalho, né, por causa dos alojamentos dele, eles moravam lá, e a gente enquadrou também jornada exaustiva, porque esses trabalhadores trabalhavam então numa borracharia. De dia, eles trabalhavam como borracheiros ali, né, fazendo os concertos. E à noite eles ficavam lá de vigilante. O trabalho escravo, embora menor do que séculos atrás, ainda é uma realidade no Brasil. Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, nos últimos 3 anos, o Brasil teve mais de 7.000 trabalhadores resgatados. E o estado de São Paulo tem praticamente 25% dos casos. Também se engana quem acha que não há trabalho escravo, né? Por ser o estado, né, mais industrializado da nação, esse tipo de coisa. No estado de São Paulo a situação não é diferente, né? Em 2022 a gente teve 146 trabalhadores resgatados, 2023 392 e 2024 467, né? Um número quase ali, 1/4 praticamente dos resgates do Brasil no ano passado se deram aqui no estado de São Paulo, né? É importante entender o que se enquadra como trabalho escravo. Existem algumas características para definir se o trabalho é análogo à escravidão. E se engana quem acha que essas práticas acontecem só na área rural. Elas podem estar mais perto do que a gente imagina. Hoje você tem 4 figuras, né, de tipificações, né, que a gente enquadra como trabalho escravo contemporâneo, né? Trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. Uma trabalhadora doméstica que está há 3, 4 anos, 5 anos ali sem receber o salário, a gente enquadra isso como trabalho escravo, na modalidade de trabalho forçado pela retenção salarial. E isso, infelizmente, é muito comum no Brasil, né? Era muito comum lá no passado, né? A pessoa trazia lá alguém do Nordeste, do Norte do Nordeste, e achava que estava fazendo um bem para a pessoa, né? E mantinha essa pessoa lá. Na realidade, o interesse era outro, né? Você vai ficar ali 10, 20, 30 anos sem pagar salário para essa empregada, né? Em São José, só o MPT recebeu 31 denúncias em 2023. 22 em 2024 e 4 denúncias nos primeiros meses de 2025. Denúncia não significa que o caso sempre se confirma, mas como o procurador explica, isso pode ser apenas a ponta de um iceberg. O combate ao trabalho escravo ele é feito por uma série de instituições, né? Uma força-tarefa, né? Não é só um órgão, não é só o Ministério Público, não é só o Ministério do Trabalho e Emprego, né? São uma série de instituições, né? Então, esses são os números recebidos aqui no MPT. Mas hoje, a gente tem recebido muitas denúncias, por exemplo, do Disque 100. E o Disque 100 bateu o recorde de recebimento de denúncias. Esse advogado é membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Segundo ele, a herança histórica da escravidão ainda reflete na atualidade. A escravidão ela cessou em 1888, mas a população negra ela foi marginalizada, ela não teve acesso à educação, à moradia, à saúde, ao emprego. E esses índices eles podem ser percebidos até hoje, quando nós olhamos a população carcerária, quando nós observamos os subempregos, eles ainda são ocupados por pessoas negras. A comissão presta esse serviço conscientizando as pessoas a refletirem e identificarem possíveis situações análogas à escravidão. Uma vez que o indivíduo ele está consciente do que foi a escravidão, das desconstruções que a escravidão gerou, ele consegue se perceber, ele consegue entender que ele, apesar de ter descendido de escravos, ele não é fruto. Ele pode estar num ambiente ou cercado por uma estrutura que
faz com que ele prove dessas desigualdades, mas ele tem possibilidade de crescer, de exigir a efetivação dos seus direitos humanos, sociais. O combate ao trabalho escravo é um dever de toda a sociedade. É preciso trazer luz aos casos ocultos. Todas as pessoas merecem cidadania e condições justas de emprego. Por isso, existem várias formas de denúncia. Você pode fazê-lo por meio do Disque 100, né? Um telefone que existe para você denunciar a violação de direitos humanos, entre os quais o trabalho escravo, pelo site do Ministério Público do Trabalho, né, que é o www.prt15.mpt.mp.br. Você pode também não se identificar, se você preferir. O que é importante é que você relate realmente tudo o que você tem conhecimento, né? Toda denúncia de trabalho escravo é objeto de fiscalização, porque é uma meta prioritária, né, estratégica dos órgãos. Vamos para o nosso último intervalo e na volta falamos sobre a Páscoa. Você sabe qual a origem dos ovos de chocolate? No próximo bloco eu te conto, não sai daí! Voltamos com Semana Legislativa. O feriado de Páscoa movimenta o comércio na busca pelos ovos de chocolate. E muita gente está em busca de opções mais baratas. Nesta época do ano, ovo de Páscoa costuma ser o grande protagonista na hora de presentear. Mas, dessa vez, muitos consumidores devem optar por barras e outros formatos de chocolate como alternativa. É que os preços dos ovos tradicionais estão pesando no bolso. Deu uma subida bem, né, do ano passado para esse ano. Eu, por exemplo, eu tenho 3 afilhados, então são 3 crianças que eu preciso dar ovos de Páscoa. Então comprar de supermercado acaba saindo bem mais caro. Não tem jeito, tá muito caro. Então tem que ficar nos chocolatinhos pequenininhos. No final de 2024, o preço do cacau alcançou o maior valor da última década. Esse economista conta que o motivo foi a quebra da safra internacional, que afetou a produção global e, como consequência, refletiu no chocolate brasileiro. A gente tem que importar lá de fora e a gente compra lá da África Ocidental, né, que são responsáveis por 75% ou quase 80% da produção mundial de cacau, que é o caso da Costa do Marfim, de Gana, né? Então lá teve uma seca muito grande, né, e prejudicou esse produto. Então realmente a oferta foi muito pequena. E aí, lei da oferta e procura, oferta pequena, o preço vai lá em cima. Quem vive da venda de chocolates teve que se reinventar com muita criatividade. A Érica trabalha no ramo de confeitaria há 11 anos e foi a primeira vez que viu essa alta tão grande do cacau. Então eu precisei diminuir o tamanho dos produtos para que eu pudesse continuar vendendo, né? Então eu criei novos produtos, barrinhas pequenas, os ovos que antes eram grandes foram enxugados. Para atrair o público, ela investiu na criação de lembranças personalizadas. Eu criei pequenos ovinhos, barrinhas de chocolate com confetes, barrinhas com brigadeiro dentro, assim, eu utilizo menos chocolate na produção e também coloquei os suspiros, que fazem parte do cardápio de festas da confeitaria, mas que agora entraram como opção de lembrancinha de Páscoa. É uma opção mais em conta e principalmente para aquelas pessoas que não comem chocolate durante a quaresma. Mas mesmo com a alta no valor do cacau, varejistas estimam aumento de 12% nas vendas, como é o caso desse supermercado. O gerente conta que o planejamento para a Páscoa deste ano começou ainda no ano passado. A ideia foi negociar preços para baratear os produtos para os consumidores. Quando chega hoje o produto final aqui para ser vendido, foi negociado lá atrás, desde o início de outubro. O impacto é menor, até mesmo para o consumidor, né? Então a gente sabe que sim, existe sim um aumento do cacau, mas como a indústria se prepara antes, o comércio também aproveita esse momento para também fazer as suas negociações, para que a gente possa ainda assim entregar um produto, né, com um preço acessível para os nossos clientes. E para quem realmente não vai poder levar o tradicional ovo de Páscoa para casa por conta dos preços, uma saída para não deixar esse momento passar em branco é apostar no bom e velho faça você mesmo. Criar um ovo de Páscoa caseiro em casa pode ser uma opção criativa
econômica e cheia de carinho. Olha, ou terminar de fazer, porque eu já até comprei uma barra, ou inventar algumas outras coisas para as crianças, porque chocolate só assim não dá. Um presentinho ali para incrementar a caixa de bombom com brinquedo, até mesmo, principalmente por ser criança. Criança está interessado mais no brinquedo do que no chocolate propriamente dito. E falando em Páscoa, uma tradição desta época é a troca de ovos de chocolate. Mas você sabe qual a simbologia dos ovos? Qual a origem desta tradição? É o que a gente te mostra agora na reportagem. Ah, a Páscoa! Gôndolas e prateleiras cheias de ovos e chocolates de diferentes tamanhos, colorindo os mercados e lojas. Essa data tão marcante, que celebra o feriado cristão da ressurreição de Jesus, é carregada de história e símbolos. E um dos protagonistas é o ovo de Páscoa. Quando pensamos na Páscoa, não tem como não lembrar dos ovos de chocolate. Mas você sabe qual a origem dessa delícia? A tradição de presentear as pessoas com ovos na Páscoa começou há milhares de anos. Diferente de hoje, os povos antigos presenteavam uns aos outros com ovos de galinha decorados. Eram questões ligadas a festividades em relação à natureza. Então você tem até deuses e deusas ligados às questões desse pintar os ovos e fazer uma tradição ligada a essa questão a ovos, que não eram de chocolate, eram ovos de animais. Galinhas, por exemplo, né? Na África tem registro de ovos de avestruz. E tem o simbolismo já mais voltado para questões de história da religião, que são ligados à questão, por exemplo, de fertilidade, para deusas de fertilidade, ligados a questões de renovação, como para o povo hebreu, e tem também, já no mundo cristão, a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que é o que vem para a gente no mundo moderno de uma forma mais forte. De acordo com esse historiador, em muitas culturas antigas, o ovo representava o renascimento e o ciclo da vida. Para festejar o início da primavera, era de costume a troca do alimento. O rito, então, foi integrado à Semana Santa, e os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo de ressurreição de Jesus. Mas foi questão de tempo para que os ovos de galinha decorados passassem a ser objetos ornamentados com ouro e prata. Na Rússia, eles começaram a encomendar ovos como não já de animais, mas fabricados como joias. Fabergé, por exemplo, que é famoso até hoje, esse francês se faz vendendo, entregando ovos ornamentados com pedras preciosas, ouro e prata, para os czares russos que presenteavam a nobreza. E quando os ovos passaram a ser de chocolate? Foi por volta do século XIX que os confeiteiros franceses resolveram criar o doce. A invenção gastronômica deu tão certo que a indústria do chocolate transformou o ovo de Páscoa em um fenômeno de consumo. Hoje, essa data movimenta a economia de vários países e o produto tem forte apelo comercial. Os franceses começaram a rechear, tirar o conteúdo dos ovos de galinha, por exemplo, e rechear com chocolate. Uma forma, né, para se ter uma forma de um alimento. E hoje a gente tem uma tradição que é mais norte-americana, vamos falar assim, dos Estados Unidos, porque você tem essa questão da comercialização desse produto. Mas nem só de ovos de chocolate vive a Páscoa. A data também é um período marcado por ações solidárias que vão além da tradição religiosa. O rito de presentear as pessoas com ovos representa partilha e generosidade. E essa ideia reflete o espírito de união e empatia que a Páscoa carrega, inspirando a solidariedade em diversas comunidades. Essa escola de São José, por exemplo, promove uma campanha de arrecadação de ovos de chocolate para crianças carentes. Desde 2010 a gente faz campanhas nesse sentido. De Páscoa, de Natal, para ajudar hospitais, sempre trabalhando essa questão de solidariedade. E durante a Páscoa, o nosso objetivo não é abordar nenhum tema religioso, mas a partilha, o ajudar, o fazer o bem ao próximo. De acordo com a diretora, o intuito da ação é mostrar para os alunos que os ovos de Páscoa não são apenas um símbolo comercial ou gastronômico, mas uma maneira de cuidado, amor e solidariedade ao próximo.
Para ela, incentivar esse espírito nas crianças desde cedo é importante. É muito bom receber, mas é muito melhor doar. Né? Então, esse espírito solidário, eu acho que a gente começa a plantar desde os pequenininhos, e para que a gente tenha um mundo mais solidário lá na frente. E para muitas pessoas, o real significado da Páscoa vai além de comer deliciosos ovos de chocolate. O espírito de renascimento e solidariedade é o que mais importa nesta data tão especial. Também tem a tradição de que tem a parte de Jesus Cristo, né, que é importante, né? A paixão, a ressurreição de Cristo, né, nessa parte que a gente foca. É o renascimento em Cristo, no amor. Esse é o sentido da Páscoa. Um período de renovação e amadurecimento da fé para os cristãos. A Semana Santa, que começou no último domingo, segue até a Páscoa e muitas celebrações relembram a morte e a ressurreição de Cristo. A Semana Santa é a semana mais importante do ano para os cristãos. Ela relembra a última semana da vida de Jesus. E todas as igrejas cristãs celebram a data com respeito e oração. Começamos com o domingo. O domingo é o momento em que Jesus desce do Monte das Oliveiras e entra em Jerusalém de uma forma triunfal. A entrada triunfal no tempo antigo era comum dos reis fazerem isso após uma grande vitória. Só que o rei entrava num cavalo, no melhor cavalo da sua cavalaria, não é? E com toda a pompa. Jesus, ao entrar, ele começa indo a pé. Daqui a pouco arruma um burrinho para ele, um jumento, na verdade, que era a montaria dos pobres, não é? E ele então monta e ele acaba entrando em Jerusalém desse modo. Ou seja, o rei maior, o rei do universo, entra montado num jumento, não é? E a alegria dessa entrada, ela já antecipa um pouco a alegria da Páscoa que virá depois. Na Igreja Católica, a Semana Santa começa no domingo anterior à Páscoa, o chamado Domingo de Ramos. Como o padre explica, na segunda, terça e quarta-feira, a Igreja recorda alguns atos de Jesus antes da crucificação. A segunda-feira, Jesus vai até Betânia. Tem uma família lá que é muito amiga dele. E ele vai uma última vez e janta com aquela família. Lázaro, Marta e Maria. E aí Maria pega um vidro de perfume, naquela época um caríssimo, né? Nardo, de nardo puro, e derrama nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Judas fica escandalizado, dizendo que devia usar aquele dinheiro para os pobres. Mas Jesus diz, não, ela está antecipando o que vai acontecer comigo quando eu for preparado para a sepultura. A terça quanto a quarta trazem esse momento de Jesus anunciar a traição. Não se sabe, os discípulos não conseguem identificar que é Judas, Jesus sabe e Judas sabe, não é? E aí na quarta-feira nós temos um outro ponto alto, antecipando um pouquinho a sexta. O momento em que a mãe encontra o filho a caminho do Calvário. Então, costuma-se fazer a procissão do encontro. Essa procissão, ao chegar na igreja, uma impagem vem de cada lado. Chegando na igreja, geralmente o encontro é feito ali em frente ao presbitério, né, onde está o altar. E aí acontece o sermão do encontro. Já na quinta-feira é iniciado o chamado Tríduo Pascal, que só termina na noite de sábado. A quinta-feira tem dois momentos especiais. De manhã, na catedral da diocese, tem a missa do Crisma, onde o bispo abençoa os 3 óleos que nós padres usamos durante o ano todo. Dos catecúmenos, para os batizados, dos enfermos, para a unção dos enfermos, e o do Crisma, que é usado nas ordenações sacerdotais e diaconais, também usado na Crisma, né? E para a consagração de igrejas. E aí, à noite, então, a missa da instituição da Eucaristia. Dentro da missa tem uma cerimônia, que é a cerimônia do lava-pés, que é o momento em que Jesus mostra que ele é mestre, mas aquele que é mestre é servidor, porque o sacerdócio é um serviço também ao povo. Então chega o Domingo da Páscoa, no qual se comemora a ressurreição de Jesus. No domingo de Páscoa, então, realmente celebramos a vitória do Senhor sobre a morte, a passagem da morte para a vida. Então todo aquele que morrer em Cristo, ressuscita, faz a experiência dele. Não pelo nosso poder, mas pelo poder dele que nos salvou.
A Verônica é católica e participa das celebrações da Semana Santa todos os anos. Para ela, é um momento marcante de renovação de fé. Participar da Semana Santa, para mim, é uma alegria assim, sem medida, que eu venho me preparando todo o tempo da Quaresma. Fico nessa expectativa, procuro aproveitar o máximo o que a igreja oferece em questão de reflexão, intensificar as minhas orações, o meu silêncio, o meu jejum. Na igreja evangélica, a Semana Santa também é muito esperada. O pastor dessa igreja na zona sul da cidade relata que o ponto alto do período também é a celebração do Domingo da Páscoa. Onde a gente reúne toda a igreja, né? E aí nós vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a ressurreição, que foi na sexta-feira, né? Porque o maior símbolo da Páscoa cristã é a morte e a ressurreição de Jesus. Como Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, então a gente celebra no domingo mesmo a ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa, que é a Páscoa cristã. Para o religioso, o Domingo da Ressurreição de Jesus é uma nova chance para todos os fiéis também renascerem na própria fé. Isso traz para a nossa fé, né, uma afirmação que, como eu disse, que a nossa Páscoa hoje é a morte e a ressurreição de Cristo. Isso traz um Cristo vivo, né? Um Cristo que ressuscitou. O Cordeiro que morreu, né, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, para a nossa fé cristã, para nós nos fortalecemos na ressurreição de Cristo, que foi no domingo. Em um momento de tanta simbologia, a celebração da Páscoa para a fé de milhares de joseenses e brasileiros é sempre oportunidade de união e fraternidade também na sociedade. Eu sei que é uma tradição nossa viajar nos feriados, mas a Semana Santa não é um dia para isso. A Semana Santa é para se viver nas paróquias, não é? É um feriado, tem os feriados, beleza, tem sim, mas é para viver nas paróquias. Porque ali nós não apenas celebramos os momentos especiais do Senhor e da nossa salvação, mas nós celebramos também o nosso desejo e esperamos, não é? Aquela semana representa o dia que vai ser a última vez. Toda Semana Santa celebramos a última vez de Cristo, mas um dia será a nossa vez também. E se nós celebramos a vida toda de maneira fecunda a Semana Santa, com certeza nossa passagem também será vitoriosa. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha gostado das informações do programa de hoje. Para continuar acompanhando nossas reportagens e programas, nos siga pelas redes sociais, @TV Câmara SJC. Que você tenha um feliz domingo de Páscoa. Até semana que vem!